Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso Tópicos Difíceis em Fisicoquímica. Após o módulo 1, que foi o módulo de equilíbrio iônico da água, pH e pOH, nós vamos agora para o módulo 2, que é o módulo de hidrólise de sais. Do mesmo modo que nós fizemos no módulo anterior, nós vamos, nas primeiras questões, fazer aquelas questões mais teóricas. Qual é o objetivo dessas questões teóricas? Que você passe a ter uma boa fundamentação, logicamente teórica, para que você possa ter condições de mais na frente, nas questões com cálculos envolvendo hidrólise de sais, nós vamos conseguir calcular o pH, o grau de hidrólise, a constante de hidrólise. Em questões mais complexas, você tenha plenas condições de entendê-las e de acompanhar o raciocínio comigo e de fazer outras questões semelhantes nos exercícios. Vamos então dar continuidade ao nosso módulo com as primeiras questões de hidrólise de sais. A primeira questão diz assim: defina hidrólise de um sal e quais os tipos de cátions que sofrem hidrólise. Por que somente ânions provenientes de ácidos fracos sofrem hidrólise? Questão número 2. Explique por que íons metálicos pequenos e de carga elevada podem sofrer hidrólise. E apresente exemplos. Sem dúvida, nós já vimos na questão anterior que cátions de bases fracas sofrem hidrólise, como, por exemplo, o íon amônio. Mais um outro exemplo importante de cátions que sofrem hidrólise são cátions pequenos e de elevada carga. A gente chama isso de cátions que têm uma alta densidade de carga. Vamos explicar esse conceito de densidade de carga. Então, íons pequenos e de carga elevada possuem alta densidade de carga. Essa alta densidade de carga, no caso uma carga positiva, altamente densa, porque o cátion é pequeno e a carga é grande, o íon alumínio 3+, não é um ácido de bronze, mas o seu íon hidratado, que é o alumínio H2O6 3+, já o é, ou seja, já funciona como um ácido de bronze. Explique por quê. Então, nós vimos que os cátions de grande densidade de carga, como a L3+, por exemplo, eles sofrem hidrólise. Eles sofrem hidrólise por quê? Porque eles reagem com a água. Mas, veja bem, eles na prática não reagem com a água diretamente. Eles primeiro ficam hidratados e uma dessas moléculas de água que estão formando um íon complexo com esse cátion é que doa o H+ para outra molécula de água do meio, e aí ele funciona como um ácido de bronze, e essa molécula de água que recebe o H+ funciona como uma base de bronze. Vou mostrar isso visualmente e através de uma equação para que você possa entender melhor. Questão de número 5. É muito importante, a gente vai insistir com isso, que você tenha uma facilidade enorme de saber se o cátion, o ânion, ou os dois, ou nenhum dos dois, sofrerão hidrólise. E, consequentemente, fazer essas hidrólises com grande facilidade e também dizer, consequentemente, se a solução vai ficar ácida, básica ou neutra. Por isso que a gente vai continuar treinando aqui nessa questão de número 5. Porque, na verdade, você vai fazer hidrólise tanto do cátion quanto do ânion. O cátion sofre hidrólise. E quando o cátion sofre hidrólise, produzindo amônia e liberando H3O+, esse H3O+, deixaria a solução ácida. Mas o ânion também sofre hidrólise. O nitrito também sofre hidrólise. Quando ele receber a H+ da água, produzindo ácido nitroso, libera íons OH-. Então, veja, está havendo a liberação tanto do H3O+, quanto do OH-. Por isso que essa solução pode ficar ácida, básica ou neutra. Se liberar mais H3O+ do que OH-, ela vai ficar levemente ácida. Se produzir mais OH- do que H3O+, ela vai ficar levemente básica. Se produzir a mesma quantidade de H3O+ e de OH-, ela vai ficar neutra.
Então, nesse caso, a solução poderá ficar ácida, poderá ficar básica, poderá ficar neutra. O que é que eu teria que ter à minha disposição para finalmente decidir se essa solução ficar ácida, básica ou neutra? Vamos dar início agora às nossas questões de cálculo do pH e do pOH em soluções salinas, em soluções onde ou o cátion, ou o ânion, ou os dois provenientes de um sal sofrerão hidrólise. Então, observe essa questão de número 7. Calcule o pH de uma solução 0,36 mol por litro de acetato de sódio. Aí ele dá o Ka, que é a constante de ionização do ácido acético, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Ele dá também aí algumas informações que você poderá precisar, como por exemplo o logaritmo de 1,4, que é 0,15, e a raiz quadrada de 1,98, que é 1,4. Na linha equilíbrio, não esqueça que no reagente a gente subtrai, nos produtos a gente soma. Tinha 3,6 vezes 10 a menos 1, reagiu X, então no equilíbrio é 3,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. O produto é X, tinha 0, produziu X, então no equilíbrio agora X mol por litro. Do mesmo jeito a hidroxila, tinha 0, produziu X, X mol por litro. Só que agora surgiu uma novidade que não existia no módulo anterior. Por quê? Porque para perceber se esse X pode ou não ser desprezível, você precisa do Kb do acetato. A constante de hidrólise do acetato, que a gente pode representar por KH, aqui também pode ser chamado de Kb, porque o acetato está funcionando como uma base. Só que ele não te deu o Kb do acetato. Ele deu o Ka do ácido acético. Então, nós estamos diante de uma dificuldade que não existia no módulo de pH. Voltando para a nossa questão, ele deu o Ka do ácido acético. Eu preciso do Kb do acetato, que é a constante de hidrólise do acetato, para poder resolver aquela questão. Então, nunca, ou pelo menos quase nunca, você vai ter a constante do ânion ou do cátion. Você vai ter do ácido da base. E aí você vai precisar desse conhecimento que você acabou de adquirir. Como encontrar o Kb do acetato? Ora, o Ka vezes o Kb é Kw. O Ka vezes o Kb é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Substituindo o Ka por 1,8 vezes 10 a menos 5, você vai encontrar Kb. Em outras palavras, ó, o Kb é o Kw dividido pelo Ka. O Kb é 10 a menos 14 dividido pelo Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa divisão, dá 0,55 vezes 10 a menos 9. Em notação científica, 5,5 vezes 10 a menos 10. Então, Kb, 5,5 vezes 10 a menos 10. Agora, você pode verificar se pode simplificar ou não. Vamos multiplicar 400 vezes Kb, você já aprendeu isso no módulo anterior. Vamos para a questão de número 9, que agora somente o cátion sofrerá hidrólise. Você fez duas questões onde o ânion sofreu hidrólise. Agora o cátion vai sofrer hidrólise. Para cada exemplo eu vou fazer duas, portanto vamos fazer duas desse modelo. Agora você tem como calcular o pH. Você vai ver que o pH é 6 menos o log de 9,1. Vamos entrar na definição de pH, que é o logaritmo do inverso da concentração do H3 ou mais. Lembre-se que a gente já sabia que o pH ia ser menor do que 7 na temperatura de 25 graus Celsius. Se o pH é 5,04, o pOH é 8,96 a 25 graus Celsius, porque nessa temperatura o pH mais o pOH é 14. Calculando, vamos calcular o grau de hidrólise. Mais uma questão que ele vai dar o grau de hidrólise para você encontrar a constante de hidrólise e o pH da solução. Questão de número 14. Nós vamos agora iniciar um grupo de questões onde tanto o cátion quanto o ânion sofrem hidrólise. E o nosso objetivo agora é decidir se a solução resultante fica ácida, básica ou neutra. Você já viu naqueles exemplos lá no começo da aula que quando o cátion e o ânion sofrem hidrólise, tanto haverá liberação de íons OH-, como também liberação de H3 ou mais. Consequentemente, a solução resultante poderia ser ácida, básica ou neutra. Agora, nós vamos ter como decidir
se ela ficar ácida, básica ou neutra, porque ele vai dar o Ka e o Kb. Questão 17. Olha, nós vamos agora para um grupo de questões considerado complexo. Nós vamos calcular o pH de um sal cujo ânion é proveniente de um ácido poliprótico, como por exemplo de um diácido ou um triácido. E aí vão surgir algumas particularidades que nós ainda não tratamos aqui. Por isso fique muito atento para as novidades que vão surgir agora nessa questão de número 17. Então está aí a primeira etapa de hidrólise do sulfito. O sal, quando se dissocia, o sulfito de sódio produz o sulfito. O sulfito vai sofrer hidrólise, ele vai receber um H+, produzindo o hidrogênio sulfito ou bisulfito, liberando hidroxila. A hidroxila que vai produzir na segunda etapa de hidrólise é desprezível em relação à hidroxila que produz na primeira etapa da hidrólise. Então, na prática, nós vamos calcular o pH baseado só na concentração de hidroxila dessa primeira etapa. Isso é menor do que 2 vezes 10 a menos 1. Então, você pode dizer sim que 2 vezes 10 a menos 1 menos x é 2 vezes 10 a menos 1. Então, o pOH é 4 menos 0,24, que dá 3,76. Na temperatura de 25 graus Celsius, como o pH mais o pOH é 14, então o pH dá 10,24. Mais uma questão onde nós estaremos partindo de um sal que tem um ânion que é proveniente de um ácido diprótico, portanto ele sofre hidrólise em 2 etapas. Questão de número 20. Essa questão é muito interessante, sabe por quê? Nós vamos agora aprender a calcular o pH a partir da hidrólise de um sal anfótero. Ou seja, ali, ó, o bisulfeto de sódio, o NaHS. Esse hidrogênio sulfeto, que é também chamado de bisulfeto, ele tanto pode doar H+ para a água, e portanto funcionaria como um ácido de Bronsted, como ele pode receber um H+ da água, e portanto funcionaria como uma base de Bronsted. E aí, quando você coloca um sal que tem um ânion, que pode funcionar como um ácido de Bronsted doando H+, e pode funcionar como uma base de Bronsted recebendo H+. Como é que você calcula o pH de um ânion anfótero? O bicarbonato, o bisulfeto, o bisulfito, todos esses ânions que ainda têm um hidrogênio ionizável, eles podem doar H+, e ainda receber um H+, eles são anfóteros. Ok? E aí você vai aprender uma dica maravilhosa para resolver também essa questão que é muito bonita. Então vamos nós. Calcule o pH de uma solução 0,10 mol por litro de bisulfeto de sódio, ou hidrogênio sulfeto de sódio. E aí ele diz que para esse ácido diprótico, que é o H2S, a constante de ionização da primeira etapa é 1,3 vezes 10 a menos 7. Da segunda etapa é 7,2 vezes 10 a menos 15. E ele já dá os valores dos pKs. Lembre-se o que é pKa. pKa é o logaritmo do inverso da constante de ionização do ácido. Ou seja, como é que foi encontrado esse pKa1? É 7 menos log de 1,3, dá 6,89. Como foi encontrado esse pKa2? É 15 menos log de 7,2, deu 14,15. Você já aprendeu a calcular os pKs. Muito bem. E aí? Como resolver essas questões? Que você coloca um sal que vem de um ácido diprótico ou triprótico, de um ácido poliprótico, e, portanto, o ânion é anfótero. Pode doar H+, pode receber H+. É o que nós vamos aprender agora. Com isso, nós finalizamos aí todos os modelos de questões do nosso módulo Tópicos Difíceis em Físico-Química, Hidrólise e Sais. Reveja as questões, aquelas que você tem mais dificuldade, todos os modelos de questões de hidrólise e sais, nós fizemos juntos nessas 22 questões abertas, tomadas como referência os melhores livros de ensino superior que nós temos de Química. Um grande abraço. A gente se vê. Até a próxima.